Aleluia! Glória, louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A paz do Senhor Jesus. Um bom dia. Que Deus abençoe a cada família nesse momento, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia! Mais uma vez estamos aqui para trazer uma mensagem do Senhor para a sua vida, para a minha vida, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Agorinha vamos ler aqui a palavra do Senhor, porque a palavra do Senhor é que nos dirige, a palavra do Senhor é quem nos dá a direção. Nesse momento, quero cumprimentar aqui a todos com a paz do Senhor Jesus mais uma vez. Que Deus abençoe você que está nos ouvindo. Compartilhe esta mensagem para que, aleluia, mais pessoas possam estar ouvindo a palavra do Senhor. Então, nesse momento, vamos, aleluias, a leitura da palavra do Senhor nesse momento. Aleluia! Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Abra sua Bíblia em Tiago, capítulo 4, versículo 7. Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tiago, capítulo 4, versículo 7. Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Assim diz a palavra do Senhor: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Resistis, pois, a Deus, sujeitais, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Primeiro passo desta palavra, aonde a palavra nos fala que devemos sujeitar-vos a Deus. Primeiro passo. Segundo passo, resistir ao diabo. Consequência, ele vai fugir de você. Louvado seja o nome do Senhor. E para estar falando deste primeiro passo, louvado seja o nome do Senhor, eu quero estar meditando aqui na palavra de Deus, no Evangelho segundo Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Louvado seja o nome do Senhor. No capítulo 4, versículo 1 a seguir, nós vamos compreender, aleluia, que o Senhor Jesus foi levado pelo Espírito para ser tentado pelo diabo no deserto. Bastante atenção. Jesus Cristo foi levado pelo Espírito para ser tentado pelo diabo no deserto. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu posso ver aqui que muitas pessoas procuram a tentação. Muitas pessoas procuram ser provadas. Mas no caso aqui não. Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado. Aqui há uma diferença. Louvado seja Deus. Você ser levado pelo Espírito para ser tentado e a pessoa fazer coisas para vir provas e tentações para a vida dela.
Louvado seja o nome do Senhor. Porque quando o Espírito de Deus te leva para você ser tentado, quando o Espírito de Deus te coloca numa prova, em alguma coisa, ele se responsabiliza. E a Bíblia diz que Jesus foi levado, aleluia, ao deserto para ser tentado. E sempre quando o diabo vem contra nossas vidas, sempre quando a pessoa está passando uma tentação, a primeira coisa que o diabo vem é no ponto fraco, é na necessidade que a pessoa tem. E a Bíblia diz que Jesus foi para o deserto e ele jejuou 40 dias e 40 noites. Louvado seja, aleluias, aleluias. Jejuou 40 dias e 40 noites. E a Bíblia diz que Jesus teve fome. E ao ele ter fome, aí veio a tentação sobre ele. Segundo alguns estudiosos da Bíblia, e eu também acredito, que um dos maiores sacrifícios que um cristão ou uma pessoa que se propõe a fazer possa fazer no mundo espiritual é o sacrifício do jejum. É se abster de alimentação. Porque quando a gente acorda de manhã, a primeira coisa que você quer é tomar um cafezinho, é tomar uma água, tomar alguma coisa, um suco, mas você quer alimentar. Por quê? Porque o seu corpo pede isso. E a Bíblia diz que Jesus teve fome. E o diabo veio até Jesus e disse: aleluia, tu não é o filho de Deus. Pega essas pedras e transforma em pães. Aí é onde vem o resistir ao diabo e ao mesmo tempo está se sujeitando a Deus. Como nos sujeitarmos a Deus? Se sujeitando à sua palavra. E Jesus pega uma palavra que está escrita lá em Deuteronômio, capítulo 8, versículo 3. E Jesus diz a Satanás ali naquele momento, ao tentador: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Meu irmão, minha irmã, amigo ouvinte da palavra de Deus, não importa a necessidade que você possa estar passando, eu quero te dizer, neste momento de mensagem, de reflexão, faça como Davi: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Talvez quando Davi falou esta palavra, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, porque ele sabia que ele passava por lugares difíceis, com as ovelhas, às vezes tendo que levar para comer pasto longe, e ali poderia ser que lhe faltasse alguma coisa, mas ele dizia: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. O Senhor é o nosso provedor. Jesus estava dizendo naquele momento para Satanás: na hora que Deus quiser, Ele vai prover o alimento. Eu quero te dizer
Deus está no controle da situação. Assim como Jesus estava no controle daquela situação, Jesus sabia que ao final da tentação, Jesus sabia que ao final de tudo aquilo ali, ele ia ser abençoado. Isso serve de exemplo para mim e para você. Não importa a situação, mas no final, nós vamos ser abençoados. Como o salmista disse no Salmo 23 ainda: preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Aleluia! Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia! O diabo, ele não ficou satisfeito. Aleluia! E ele levou Jesus a lugar bem alto e disse: lança-te daqui, pois está escrito: dará ordem aos seus anjos ao teu respeito, e te guardares, e não deixarás que tropece com teu pé em pedras. Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós estamos falando de resistência, nós estamos falando de submissão a Deus, nós estamos falando aleluia, se colocar diante de Deus e de aceitar a sua proteção. Louvado seja o nome do Senhor. E Jesus disse: não tentará o Senhor teu Deus. Está escrito: não tentará ao Senhor seu Deus. Aleluia! Novamente, Jesus pega uma palavra que se encontra em Deuteronômio novamente, para assim estar repreendendo toda ação maligna. Naquele momento ali, Jesus estava tendo uma batalha espiritual, mas Jesus estava lutando não com as suas próprias forças, porque naquele momento ali Jesus estava como homem, nascido de uma mulher, mas Jesus estava lutando com as armas do Espírito, com as armas de Deus. E Jesus estava usando com aquilo que Paulo disse, a espada do Espírito. Qual é a espada do Espírito? É a palavra. E Jesus disse assim: está escrito: não tentarás ao Senhor teu Deus. Quem acredita, quem crê na palavra de Deus, não precisa colocar Deus à prova. Ele sabe que Deus vai fazer a qualquer momento. Como Sadraque, Mesaque e Abidnego, quando foram colocados naquela fornalha de fogo ardente, aleluias, ele disse: ó rei, aleluia, nós não vamos adorar a tua estátua, nós não vamos se prostrar. Se Deus quiser levar nós da fornalha, ele livra. Mas também se ele não quiser livrar, não tem problema nenhum. Nós vamos continuar adorando a Deus. Então, meu amigo, minha amiga, nós temos que se valer da palavra de Deus. E o diabo, ele continua atacando. Continua, porque ele não para. Porque ele não desiste. Até o último dia, ele não vai desistir. Até o dia que a igreja for arrebatada no nome do Senhor Jesus. Meus queridos, como ele não desiste, ele continuou. E agora ele foi mais longe. Ele foi no ego do homem.
Ele foi na ambição do homem, naquilo que o homem mais quer. E a Bíblia diz que ele levou Jesus ali no lugar alto e disse: tá vendo esse reino? Tá vendo tudo? Tá vendo essas nações? Tá vendo tudo? Tá vendo essas riquezas? Tá vendo essas mulheres? Tá vendo? Eu te dou tudo isso aí, se tu me adorar, se tu me servir. Você já prestou atenção, irmãos, que o diabo, ele faz de tudo para tirar do propósito, para tirar da missão. Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia. Harabacandarabás. Arabaçu minicalabandará, siriandalabaçu minicandaraias. Deus de poder, Deus de glória. Mas mais uma vez, aleluia, Jesus se equivaleu da palavra. Jesus disse: eu sou a palavra. Aleluia, eu sou o pão que desce do céu. Eu sou a verdade. Eu sou a vida. Mas Jesus, naquele momento, usou a palavra também do Velho Testamento. Aleluia! Está escrito: só o teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Oh, aleluia! Como é bom a gente estarmos cada dia ligado, conectado com a palavra de Deus. Davi disse: guardei tua palavra dentro de mim, para não pecar contra ti. Aleluia! A palavra é vida, a palavra liberta. Portanto, a palavra diz: aleluia, resisti ao diabo, sujeitai-vos, pois, a Deus, e ele fugirá de vós. E naquele momento que Satanás foi repreendido com a palavra, ele teve que fugir. É como está escrito: por um caminho o inimigo virá contra ti, mas por 7 caminhos ele fugirá de ti. Aleluia! Por 7 caminhos ele fugirá de ti. Oh, aleluia! Confundidos serão todos aqueles que vier contra ti. Aleluia! Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele vive, Ele reina para todos sempre. Louvado seja o nome do Senhor. Toda vez que nós passamos uma prova, toda vez que nós passamos uma perseguição, toda vez que nós entramos numa guerra espiritual, numa batalha espiritual, e nós usamos as armas de Deus, as armas do Espírito. Qual é as armas de Deus? Quais são as armas do Espírito? É a Bíblia, é a palavra de Deus. É ela que nos ensina a orar, é ela que nos ensina a acreditar, é ela que nos fala das coisas espiritual. E toda vez que nós passamos por uma luta, por uma batalha, logo aí vem a vitória, vem as bênçãos. Se nós permanecermos firmes, as bênçãos vão chegar. Se nós permanecermos, aleluia, se nós perseverarmos, aleluia, vai vir bênção. Aleluia, porque a vitória está na perseverança, está na confiança, está na esperança, está na fé de que vai alcançar.
Porque a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê e certeza das coisas que se espera. Aleluia, o firme fundamento. Aleluia, das coisas que não se vê e certeza das coisas que se espera. Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E a Bíblia diz, irmãos, lá no Evangelho de Mateus 4:4, ou seja, capítulo 4, versículo 4, diz que Jesus, quando terminou de passar por esta tentação, por estas provas, a Bíblia diz que vieram anjos e serviram uma mesa para ele. Está vendo aí como está escrito lá no Salmo? Prepara uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transbordam. Aqueles que permanecem firmes, aqueles que se colocam debaixo da potente mão de Deus, Deus o exalta no tempo certo. Aleluia. O diabo, o adversário, ele não tem nada para nos dar, porque tudo que ele dá é ilusório, é ilusão. Aleluia. Na verdade, ele está querendo a tua alma em troca. Na verdade, ele está querendo a tua paz em troca. Na verdade, ele está querendo destruir a tua família, a tua casa. Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas fica aí esta palavra, guarda no teu coração, para você não pecar e não ceder às tentações, às ameaças, os pratos que o diabo dá. Aleluia, não aceite um prato de lentilha, aleluia, para te comprar e te tirar do caminho. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas continue firme na promessa. Continue firme na promessa que Deus tem para você, para a sua casa, para a sua família. Louvado seja o nome do Senhor. Pode acreditar, Deus está preparando uma mesa, um banquete para você. E o que Deus te dá não é temporário. Quando Deus te dá é uma bênção duradoura. Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Assim como o diabo fugiu de Jesus Cristo, quando ele usou a palavra para batalhar contra ele, se você também usar a palavra, aleluia, ele vai fugir de você. Aleluia, louvado seja o nome, ele vai fugir da tua vida, ele vai sair da tua vida. Sabe por quê? Porque a tua vida pertence ao Senhor Jesus. E todo o poder foi dado ao nome de Jesus Cristo, no céu e na terra. E todo joelho tem que se dobrar diante das ordens de Jesus Cristo. Até mesmo o diabo, até mesmo os principados, as potestades e os seus comandados, todos têm que dobrar o joelho diante do nome de Jesus Cristo, diante do sangue de Jesus que foi derramado ali na cruz do Calvário. Aleluia! Porque a Bíblia diz que quando Jesus foi crucificado, ele desceu às profundezas. Aleluia!
pregou em cativo, em cativeiro, e anunciou as boas novas para as almas que estavam ali. E a Bíblia diz que ali mesmo ele pisou na cabeça da serpente, conforme está escrito lá no livro de Gênesis: aleluia, serpente, e tu ferirás o calcanhar da semente da mulher, e a semente da mulher pisará na tua cabeça. Aleluias, louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Criador dos céus e da terra. Sujeitais, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Não desista, aleluia, não queira tirar a sua própria vida. A sua vida é importante para Deus. Você não veio aqui neste mundo por acaso. Você veio porque Deus tem um propósito contigo aqui na terra. Se você está vivo, é porque você tem promessa. Você tem propósito de Deus sobre a tua vida. Por isso que você está vivo. Por isso que você veio a este mundo. Então, entrega a tua vida para o Senhor Jesus. Entrega a tua vida para Ele. Diga: Senhor Jesus, a partir de hoje, eu pensava ou eu achava que a minha vida pertencia a mim. Não. A minha vida pertence ao Senhor. Diga para Ele: eu entrego a minha vida para Ti nesse momento. Senhor Jesus, Deus forte e todo-poderoso, Criador dos céus, Criador da terra, em nome de Jesus, eu oro agora por esta pessoa, meu Deus, porque talvez possa estar de joelho, orando juntamente comigo, Senhor, e te aceitando como o único e suficiente Salvador da sua vida, da sua alma. Repita comigo agora essas palavras: Senhor Jesus, perdoa os meus pecados, as minhas falhas e as minhas transgressões. Senhor Jesus, nesse momento eu te aceito como único e suficiente Salvador da minha alma. Senhor Jesus, neste momento eu te peço, coloca ou escreve o meu nome no livro da vida. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Temos que acreditar que a nossa vida pertence ao Senhor. Porque a Bíblia diz que nós somos sacerdócio santo. Menina dos olhos de Deus. E quando você se torna menina dos olhos de Deus, Deus está dizendo assim, que você é muito importante. Você pode ver que os nossos olhos é coisas muito importantes. A menina dos nossos olhos, que nem a gente chama, ela é muito importante. É algo precioso para o corpo, é a luz do corpo. Então Deus diz: você é a menina dos meus olhos. Deus diz que é a igreja, Deus diz que aqueles que entregam a sua vida para Ele é a menina dos seus olhos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então esta é a palavra que o Espírito Santo possa falar mais e mais ao seu coração, derramando graça, derramando poder. Que o Espírito Santo possa te dar sabedoria, fé, amor, esperança.
Que o Espírito Santo, aleluia, te conduza no caminho da palavra de Deus. Aleluias. Quero aqui agradecer e a paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe.